E se a história que sempre lhe contaram sobre as fundações da Igreja Católica não for toda a verdade? É muito provável que você tenha aprendido a versão simplificada, aquela em que tudo se inicia de forma clara e direta com Pedro, o apóstolo de Jesus. Mas, e se eu lhe dissesse que os bastidores dessa história são, na verdade, um mosaico complexo, repleto de nuances políticas, reviravoltas teológicas e contradições profundas? O que você está prestes a descobrir não vai apenas abalar o que você acreditava saber sobre religião, mas tem o potencial de redefinir completamente a sua perspectiva sobre a própria história. Prepare-se, pois vamos juntos desvendar os enigmas que se escondem por trás de uma das instituições mais poderosas e influentes que o mundo já conheceu. Agora, vamos aprofundar a nossa reflexão. Quem, exatamente, determinou que Pedro deveria assumir a liderança da Igreja? Teria sido uma instrução divina e inequívoca de Jesus ou o resultado de um consenso gradualmente construído entre seus seguidores, talvez até mesmo fruto de uma disputa de poder? Tente visualizar por um instante o cenário daquela época. Um grupo de homens e mulheres vivendo sob o medo constante da perseguição, frequentemente divididos por suas próprias interpretações da mensagem, reunindo-se às escondidas nas sombras de Roma, num contexto de absoluta incerteza e perigo iminente. Foi nesse caldeirão de fé e medo que as primeiras e cruciais decisões foram tomadas, decisões que começaram a esculpir a forma do que hoje conhecemos como a Igreja Católica. Contudo, é realmente lógico supor que uma estrutura tão colossal e hierárquica tenha brotado da ação de uma única pessoa ou num único momento específico no tempo. As respostas, como veremos, são muito mais intrincadas, e ao mergulhar nesta investigação, você poderá descobrir detalhes que jamais imaginou. Se você se fascina por desvendar as camadas mais profundas da história e da fé, e quer compreender as mensagens da Bíblia de uma nova maneira, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Dê também o seu like neste vídeo para que a nossa comunidade de exploradores da verdade continue a crescer junta. Imagine, por um instante, este paradoxo. A Igreja Católica, que hoje congrega mais de 1 bilhão de fiéis ao redor do globo, teve seu nascimento num ambiente de extrema diversidade e caos. Roma, naquela época, não era apenas o epicentro do poderio político e militar do mundo conhecido. Era um universo cultural dominado pela veneração a um panteão vasto de deuses pagãos, onde o culto ao imperador era uma obrigação cívica. No meio dessa complexidade, os pioneiros seguidores de Cristo enfrentavam uma batalha em duas frentes. A primeira, manter a chama de sua fé acesa contra todas as probabilidades, e a segunda, mais urgente, encontrar uma maneira de simplesmente sobreviver num ambiente onde ser cristão era sinônimo de traição ao Estado. O Império Romano não era um terreno amigável para novas crenças, era um mundo governado por hierarquias rígidas e tradições milenares. Os cristãos, vistos como uma seita subversiva e radical, foram forçados a uma adaptação rápida e engenhosa, organizando-se em segredo e criando uma poderosa rede de apoio mútuo para se protegerem das constantes acusações e dos castigos brutais. A coragem e a resiliência desses primeiros crentes não só lhes permitiram superar tudo isso, mas também lançaram as fundações do que, séculos mais tarde, se tornaria uma potência global. A grande questão que ecoa através dos séculos é: como um grupo marginalizado, caçado e desacreditado conseguiu a proeza de se converter na religião oficial do mesmo império que tentou aniquilá-lo? Essa ascensão impressionante não foi um mero capricho do destino ou uma intervenção divina isolada. Foi o resultado de uma estratégia meticulosamente construída ao longo de gerações. Um detalhe raramente mencionado é que a Igreja Católica não surgiu pronta da noite para o dia, nem foi o fruto de um decreto celestial explícito. Ela é, em sua essência, o produto de séculos de decisões humanas. Desde as reuniões clandestinas repletas de incertezas até os grandiosos concílios que definiram seus dogmas e práticas, cada etapa foi permeada por conflitos intensos, debates acalorados e, em diversas ocasiões, por escolhas que pareciam se distanciar radicalmente da mensagem original de amor e humildade de Cristo. Então, o que realmente movia essas figuras-chave? Era um compromisso inabalável com a fé, um desejo latente por poder e influência, ou talvez uma complexa e inseparável mistura de ambos os fatores. Este enigma tem fascinado historiadores e teólogos por séculos. Para começar a desvendá-lo, vamos analisar a figura do apóstolo Pedro, reconhecido universalmente como a pedra fundamental desta história.
Sua posição como a figura principal, o primeiro Papa, é um pilar central desta história, e seu papel é indiscutivelmente monumental. No entanto, é aqui que uma pergunta crucial e provocadora precisa ser feita. Pedro realmente tinha a intenção de fundar uma igreja organizada, com toda a hierarquia e a estrutura de poder que conhecemos nos dias de hoje? Conforme as Escrituras, Jesus lhe dirigiu as famosas palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Contudo, seria essa única declaração, aberta a múltiplas interpretações, suficiente para coroá-lo como arquiteto de toda uma instituição global? Ou será que a igreja que vemos hoje foi, na verdade, esculpida gradualmente por interpretações posteriores e por decisões estratégicas tomadas por gerações que vieram muito depois de seu tempo? Nossa missão aqui é desvendar juntos essas complexas camadas de história e fé. Você está pronto para ir além da narrativa que sempre lhe foi apresentada? O que Jesus realmente quis dizer quando mencionou a palavra igreja? A palavra grega original, eclesia, significava simplesmente assembleia ou os chamados para fora. Ele se referia a uma comunidade de fé, um movimento espiritual ou a uma organização formal com um quartel-general e uma burocracia. As palavras de Jesus foram interpretadas de tantas maneiras distintas ao longo dos séculos que se tornaram o estupim para divisões profundas e, em alguns casos, permanentes entre os crentes. E aqui está um detalhe que talvez você não saiba e que muda tudo. A Bíblia, em nenhum momento, menciona explicitamente uma igreja católica. De fato, o termo católico, que deriva da palavra grega catholicos e significa universal ou segundo todo, não foi utilizado para descrever a igreja até muito depois da morte dos apóstolos. Foi Inácio de Antioquia, por volta do ano 107 d.C., quase um século depois, quem usou essa palavra pela primeira vez para descrever a comunidade cristã em sua totalidade. Se os apóstolos originais nunca empregaram este termo, uma pergunta intrigante emerge. Quem tomou a decisão de batizar a igreja como católica e, mais importante, qual foi a razão estratégica por trás dessa escolha? Para compreender isso, precisamos retroceder no tempo e mergulhar nas origens turbulentas do cristianismo. Imaginemos um movimento que brotou das margens da sociedade, uma verdadeira revolução liderada não por figuras da elite religiosa ou por acadêmicos, mas por simples pescadores, por desprezados cobradores de impostos e por outras pessoas consideradas párias sociais. Estes homens e mulheres desafiaram as normas religiosas e culturais de sua época, levando uma mensagem que, embora extremamente poderosa, colidia frontalmente com as crenças e o poder estabelecido. A força desse movimento não residia em títulos, em riquezas ou em templos suntuosos, mas em sua capacidade de criar uma ressonância profunda com os anseios das pessoas comuns, oferecendo uma promessa de esperança e redenção em um mundo muitas vezes cruel e sem sentido. Mas como este grupo humilde e diversificado evoluiu para se tornar uma organização globalmente estruturada? Para responder a isso, precisamos examinar os eventos que forçaram sua transformação, desde a sobrevivência nas primeiras comunidades perseguidas até os momentos-chave em que o cristianismo começou a se institucionalizar, muitas vezes por necessidade. A perseguição aos cristãos no Império Romano foi de uma brutalidade atroz e aterrorizante. Eles não eram apenas vistos como seguidores de uma nova fé, mas como hereges, ateus, por não adorarem os deuses romanos, e inimigos do Estado, uma ameaça direta à ordem social e à autoridade do imperador. Muitos encontraram seu fim nas arenas do Coliseu, enfrentando feras selvagens ou sendo executados publicamente como forma de entretenimento para as massas. Contudo, é exatamente aqui que surge a pergunta mais fascinante de todas. Como este grupo, marginalizado, caçado e levado ao silêncio, conseguiu não apenas sobreviver, mas se transformar em uma elite influente, por fim, na religião oficial do mesmo império que tentou erradicá-lo? A resposta para essa virada espetacular nos leva a um dos momentos mais decisivos da história ocidental, a ascensão de Constantino, o Grande. Constantino, um líder visionário e um mestre da estratégia militar e política, alterou para sempre o curso do cristianismo. Sua suposta conversão no século IV marcou um ponto de inflexão sem retorno. Mas não podemos cair na tentação de ver isso como um ato puramente espiritual. Constantino compreendeu, com uma clareza que poucos tiveram, o imenso poder da religião como uma ferramenta política.
Ele viu no cristianismo a argamassa social perfeita para unificar um império que, naquele momento, estava perigosamente fragmentado por guerras civis, crises econômicas e disputas territoriais. Sob sua liderança, o cristianismo deixou de ser uma crença proibida para se tornar uma força ativa, capaz de moldar a política, a cultura e a própria estrutura social do Império Romano. Constantino não apenas parou as perseguições, ele concedeu privilégios sem precedentes à Igreja, financiou a construção de basílicas e promoveu o decisivo Concílio de Nicéia. Este concílio, o de Nicéia, foi convocado para resolver disputas doutrinárias que ameaçavam fragmentar a fé, e com isso, Constantino estabeleceu um precedente duradouro para a complexa e muitas vezes tensa relação entre a Igreja e o Estado. Mas aqui reside a grande questão que ecoa através dos séculos. Essa conversão foi um ato de fé sincero, uma genuína transformação espiritual de um imperador, ou tratou-se de uma manobra de mestre, um cálculo político genial para fortalecer seu próprio poder e garantir a lealdade de uma comunidade cristã cada vez maior e mais influente? O que se torna inegavelmente claro é que, com a intervenção de Constantino, o cristianismo deixou de ser apenas uma fé. Ele foi transformado em uma ferramenta política de alcance monumental, um instrumento de coesão social e de legitimação do poder. Qual foi o impacto disso sobre os ensinamentos originais de Cristo, que eram baseados na humildade, no serviço e na renúncia ao poder terreno? É exatamente agora que precisamos explorar como a estratégia política e a espiritualidade se entrelaçaram de uma forma irreversível para mudar o curso da história. O Império Romano enfrentava um período de profundas fraturas internas, à beira do colapso, corroído por disputas de poder e ameaças externas constantes, quando, no ano de 313 d.C., Constantino emitiu o Edito de Milão. Este decreto foi um divisor de águas na história, legalizando a prática cristã e pondo um fim definitivo às perseguições sistemáticas que haviam semeado o terror entre os crentes por gerações. Mas não vamos nos deixar levar por uma visão idealista. O interesse de Constantino pela religião não era inteiramente altruísta. Na verdade, é crucial questionar até que ponto ele utilizou o cristianismo como uma ferramenta política para consolidar seu domínio e estabilizar um império fragmentado. Com uma astúcia notável, Constantino reconheceu que a fé cristã, que ganhava adeptos em todas as camadas da sociedade, possuía um potencial unificador incomparável. Em vez de continuar a reprimir essa força social crescente, ele tomou a decisão estratégica de incorporá-la como uma aliada do Estado. Foi sob seu patrocínio direto que a base do que conhecemos hoje como a Igreja Católica começou a tomar sua forma institucional, especialmente no Concílio de Nicéia, celebrado no ano de 325. Neste evento histórico, pela primeira vez, líderes cristãos de diferentes e distantes regiões do Império se reuniram, convocados e supervisionados pelo próprio imperador. O objetivo era claro e pragmático: resolver as amargas disputas doutrinárias e estabelecer um credo unificado, uma unidade teológica que fortalecesse a fé como um dos pilares de seu império renovado. As discussões em Nicéia não apenas definiram aspectos fundamentais do cristianismo, como a natureza de Jesus e sua relação com Deus, mas também lançaram as bases para uma estrutura hierárquica e centralizada que, com o tempo, concederia à Igreja um poder sem precedentes. No entanto, não podemos ignorar que essa unificação forjada a ferro e fogo não veio sem um preço altíssimo. Os ensinamentos originais de Cristo, muitas vezes focados na simplicidade e na comunidade, foram em diversas ocasiões reinterpretados, adaptados ou até mesmo postos de lado para se encaixarem em uma visão política mais ampla e imperial. Este momento marca o ponto de inflexão em que o cristianismo passou de uma religião de mártires e perseguidos para se tornar uma instituição estreitamente vinculada ao poder. Foi uma evolução necessária para a sobrevivência e expansão da fé, ou uma traição fundamental aos seus ideais originais? Ao analisar este capítulo da história, podemos compreender como a fé e a política se fundiram para moldar o mundo que conhecemos. As questões debatidas no Concílio de Nicéia não eram meros detalhes teológicos, elas definiam a alma do cristianismo. Jesus era completamente divino, completamente humano ou uma misteriosa combinação de ambas as naturezas? As respostas a essas perguntas não apenas deram forma à teologia cristã para os milênios seguintes, mas também marcaram o início de uma instituição destinada a exercer um poder imenso sobre a política, a cultura e a espiritualidade por séculos. Contudo, é fundamental não idealizar este processo.
Não foi um caminho sereno de revelação divina, mas sim um campo de batalha intelectual e político, repleto de disputas internas acirradas, intrigas, traições e até mesmo episódios de violência. Muitos cristãos devotos daquela época simplesmente não aceitaram as resoluções desses concílios. Seus desacordos com as decisões doutrinárias impostas não apenas os marginalizaram, mas, em muitos casos, os transformaram em vítimas de perseguição. A ironia é avassaladora. Os mesmos seguidores de uma fé que nasceu e cresceu sob a opressão romana, agora, investidos de poder imperial, começaram a perseguir seus próprios irmãos na fé que ousavam pensar de forma diferente. Este período de enorme tensão marcou o início de divisões profundas dentro do cristianismo, fraturas que perdurariam por séculos, dando origem a interpretações que, segundo muitos, se afastavam cada vez mais da simplicidade e do amor incondicional das primeiras mensagens de Cristo. O Concílio de Nicéia foi, portanto, muito mais do que uma simples assembleia de líderes religiosos. Foi o ponto de fusão irreversível entre a política imperial e a fé cristã. Constantino compreendeu com uma clareza genial que um cristianismo unificado não era apenas desejável, mas essencial para a estabilidade e a coesão de seu vasto e turbulento império. Contudo, essa tentativa de unificação forçada teve um custo elevadíssimo. As crenças alternativas, as diversas escolas de pensamento e as vozes dissidentes que enriqueciam o cristianismo primitivo foram sistematicamente silenciadas, rotuladas como heresia e, em muitos casos, esmagadas. Isso deixou em evidência uma verdade desconfortável. O poder, uma vez entrelaçado com a fé, podia moldar, redefinir e até mesmo corromper a religião para servir a interesses puramente políticos. A que distância colossal essas decisões, tomadas em salões de poder, estavam dos ensinamentos de amor, perdão e unidade que Jesus pregou nas vilas humildes da Galileia. Este é o legado complexo e, por vezes, doloroso que continuamos a explorar até hoje. Você consegue imaginar a maior ironia de todas? Aqueles mesmos seguidores de Cristo, cujos antepassados foram brutalmente perseguidos pelos romanos, cujas famílias foram destroçadas nas arenas, terminaram, eles mesmos, perseguindo outros cristãos. Essa reviravolta chocante na história deixa claro que a criação da Igreja Católica como instituição não se limitou unicamente a questões de fé, mas foi profundamente influenciada por uma luta visceral por poder e controle. Isso nos conduz a uma pergunta tão inquietante quanto reveladora. Até que ponto a estrutura, os dogmas e os rituais que hoje identificamos como católicos são um reflexo fiel dos ensinamentos originais de Jesus e quanto disso foi moldado, ao longo dos séculos, por decisões humanas, por ambições políticas e pela necessidade de sobrevivência institucional? A fronteira entre o divino e o estratégico se torna quase invisível, e explorar este tema nos obriga a reconsiderar muitas das nossas suposições mais básicas sobre a fé e a história. Este não é um questionamento simples, nem trivial. É um convite profundo à reflexão sobre como uma fé que nasceu na poeira das estradas da Galileia, liderada por pescadores e marginalizados, se transformou em uma das instituições mais ricas e politicamente influentes do planeta. Quantos dos ideais originais de amor ao próximo, compaixão pelos pobres e humildade radical sobreviveram intactos aos processos de institucionalização e à inevitável adaptação ao poder político? Examinar este legado é uma oportunidade única para aprofundar nosso conhecimento sobre a história da religião e para compreender melhor as forças complexas que a moldaram. O que descobrirmos juntos nesta jornada pode desafiar tudo o que você sempre tomou como garantido. Você está pronto para continuar questionando? Isso não é uma crítica destrutiva, mas um convite aberto à exploração intelectual e espiritual. Você já parou para pensar por que algumas doutrinas são exatamente como as conhecemos hoje? Ou por que certos livros foram criteriosamente selecionados para formar o cânone da Bíblia, enquanto dezenas de outros textos foram descartados, considerados apócrifos ou até mesmo perigosos? As respostas a essas perguntas são muito mais complexas e surpreendentes do que se poderia imaginar, e nos levam a explorar os caminhos intrincados da história, da teologia e das decisões humanas que esculpiram o cristianismo. Se você busca descobrir essas verdades transformadoras e se aprofundar em conhecimentos bíblicos que iluminam nosso caminho, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e dê o seu like para nos ajudar a compartilhar esta mensagem com mais pessoas. Longe de ser uma história linear e pacífica, este relato está repleto de nuances, mistérios e decisões que deixaram uma marca indelével nos primeiros séculos desta fé.
Cada escolha feita, cada debate travado e cada exclusão de textos influenciou diretamente a forma como entendemos hoje os ensinamentos de Jesus e os pilares da Igreja. Por trás de cada doutrina, de cada ritual e de cada página da Bíblia, existe um contexto de poder, uma intenção humana e, em muitos casos, uma disputa acirrada que foi vencida por um lado da história. Mas isso é apenas a superfície. O que vem a seguir o levará ainda mais fundo nos segredos trancados, nas controvérsias silenciadas e nos desafios existenciais que definiram o surgimento do cristianismo. Prepare-se para continuar esta jornada e descobrir verdades que permaneceram ocultas por séculos. Você está pronto para confrontar o que não lhe contaram. A história nos espera com suas respostas e é hora de continuar a desvendá-la. Você sabia que alguns dos textos cristãos mais importantes e reverenciados por milhares de pessoas estiveram a um passo de serem completamente apagados da história para sempre? Antes que a Bíblia se consolidasse como o livro único que conhecemos hoje, existia um vasto e vibrante ecossistema de dezenas de evangelhos, cartas apostólicas e relatos proféticos que competiam ferozmente para definir o verdadeiro caminho da fé cristã. Mas o que a maioria das pessoas desconhece é que este processo de seleção foi tudo, menos pacífico ou imparcial. Este processo de canonização não foi nada simples, nem sequer uniforme. Foi, na verdade, o resultado de séculos de debates intensos, de disputas políticas acirradas e de decisões que moldaram para sempre o curso da história religiosa ocidental. Agora, imagine a cena. Líderes cristãos viajando de regiões distantes do vasto Império Romano, da Síria, do Egito, da Grécia, da África, cada um carregando consigo tradições, textos sagrados e perspectivas teológicas únicas. Esses homens se reuniram em concílios para tomar uma decisão de peso transcendental, determinar quais textos seriam considerados a palavra inspirada de Deus e quais seriam irremediavelmente excluídos, relegados ao esquecimento ou, pior, condenados como heresia. Essas reuniões não eram apenas discussões teológicas abstratas, eram verdadeiros campos de batalha ideológicos, arenas onde diferentes visões de Cristo e da salvação competiam ferozmente por sua sobrevivência e supremacia. Mas quem eram exatamente essas figuras que assumiram para si o poder colossal de decidir o que seria incluído na Bíblia e o que seria deixado de fora? Que motivações reais guiaram suas escolhas? Foi um compromisso puro com a verdade divina, ou será que influências políticas, rivalidades pessoais e as pressões culturais de sua época desempenharam um papel decisivo? Estas perguntas abrem uma janela fascinante para os primeiros e turbulentos séculos do cristianismo, um período marcado por tensões profundas, alianças estratégicas e rivalidades amargas que definiram a fé tal como a conhecemos hoje. Aprofundar-se nesta história nos leva a questionar não apenas os textos que foram selecionados, mas também, e talvez mais importante, aqueles que foram descartados, banidos ou sistematicamente destruídos. Que segredos, que visões alternativas de Jesus, que teologias perdidas poderiam se esconder nesses escritos esquecidos? Vamos continuar esta jornada para explorar o impacto monumental dessas decisões e o que elas nos revelam sobre a verdadeira natureza do cristianismo primitivo. Você sabia que, nos primeiros séculos, existiam grupos cristãos que enxergavam Deus, o mundo e a salvação de uma maneira completamente diferente da que se tornou padrão hoje? Um dos mais fascinantes desses grupos eram os gnósticos. Eles possuíam uma perspectiva radicalmente distinta sobre a fé e o divino. Para eles, o caminho para a salvação não era a fé cega em dogmas ou a obediência a uma hierarquia eclesiástica, mas sim a gnosis, um conhecimento secreto, profundo e pessoal que conectava diretamente a alma humana com a centelha divina. Este enfoque os colocava em um contraste gritante com as correntes de pensamento que estavam se institucionalizando e buscando estabelecer uma ortodoxia, ou seja, uma única crença correta. Em sua visão de mundo, os gnósticos interpretaram a figura de Deus de uma ótica que, para muitos na época, era revolucionária e profundamente polêmica. Alguns grupos gnósticos chegaram a propor uma ideia chocante, que o Deus do Antigo Testamento, o Criador do mundo material, muitas vezes retratado como ciumento e vingativo, não era o mesmo Deus Pai, amoroso e compassivo, que Jesus revelou. Em vez disso, eles o consideravam uma entidade inferior, um demiurgo, responsável por criar um mundo material imperfeito, uma espécie de prisão para a alma. Enquanto isso, o verdadeiro Deus, o Pai do Novo Testamento, representava a fonte suprema de amor, luz e redenção, um ser totalmente transcendente.
Essas ideias, como se pode imaginar, desafiavam profundamente as narrativas que o cristianismo oficial estava começando a construir. Elas não apenas questionavam as bases das escrituras hebraicas, mas também propunham uma relação muito mais pessoal e direta com o divino, uma busca interior que não dependia de bispos, padres ou instituições. Contudo, essa visão libertadora também os transformou em um alvo prioritário para a perseguição, já que sua mensagem era vista como uma ameaça direta à unidade doutrinária e ao controle hierárquico que a igreja nascente buscava impor. O que teria acontecido se essas ideias tivessem prevalecido? Explorar a influência e o legado dos gnósticos nos convida a reconsiderar como as diferentes correntes de pensamento, hoje esquecidas, competiram para dar forma ao cristianismo que herdamos. Imaginem por um instante como seria o nosso mundo se essas ideias, consideradas radicais, tivessem se tornado a corrente principal do pensamento cristão. O Concílio de Nicéia, que já mencionamos, não tinha como único objetivo definir a natureza de Jesus e estabelecer a ortodoxia. Sua missão era também, e talvez principalmente, suprimir e erradicar as vozes que se desviavam dessa linha oficial. Foi um esforço deliberado e sistemático para consolidar uma visão única da fé, eliminando qualquer interpretação que pudesse desafiar a unidade teológica e, por consequência, a unidade política que o imperador Constantino tanto desejava para seu império. Muitos textos que apresentavam essas perspectivas alternativas, como os evangelhos gnósticos, foram oficialmente condenados como heréticos e, em seguida, caçados e destruídos em uma escala massiva. Durante séculos, suas ideias foram forçadas a permanecer nas sombras, silenciadas pela história escrita pelos vencedores. No entanto, a verdade muitas vezes encontra uma forma peculiar de ressurgir. No ano de 1945, um evento extraordinário aconteceu. Uma coleção de antigos textos, incluindo os evangelhos gnósticos, foi descoberta por acaso em Nag Hammadi, no Egito. Essa descoberta em Nag Hammadi, no Egito, revelou um panorama completamente novo e inesperado sobre os primeiros e formativos anos do cristianismo. Estes textos, escritos por crentes cuja fé era profundamente introspectiva e centrada não na obediência, mas no conhecimento espiritual, nos oferecem uma janela rara e preciosa para um cristianismo que era incrivelmente diverso, dinâmico e vibrante, repleto de debates acalorados e nuances teológicas que foram posteriormente apagadas. Entre as páginas desses códices antigos, encontramos interpretações de Jesus, de seus ensinamentos e do próprio divino que desafiam frontalmente as narrativas tradicionais que nos foram legadas. Isso abre uma série de perguntas provocadoras sobre como as crenças que hoje damos por sentadas foram, na verdade, forjadas no calor da batalha ideológica. Qual impacto monumental essas ideias teriam tido na história do mundo se tivessem sido aceitas e integradas, em vez de brutalmente suprimidas? Este achado arqueológico espetacular nos lembra que a história da fé é infinitamente mais complexa e multifacetada do que a versão simplificada que costumamos imaginar. E, mais importante, nos mostra que ainda podem existir verdades ocultas, outras vozes silenciadas, esperando pacientemente para serem descobertas sob o pó dos séculos. O que mais poderia estar aguardando para reescrever o que pensamos saber? Esses textos revelam um cenário surpreendente dos primeiros anos do cristianismo, um tempo em que a diversidade de pensamento não era apenas uma exceção tolerada, mas a norma. Era uma era em que diferentes interpretações, evangelhos e crenças conviviam em um dinamismo constante, configurando um riquíssimo mosaico espiritual. Mas o que exatamente aconteceu para que toda essa riqueza de ideias fosse sistematicamente suprimida? Como se passou de um cristianismo plural e multifacetado para uma fé unificada sob um conjunto rígido de dogmas específicos? E, mais crucial ainda, que implicações isso tem para a forma como nós, hoje, entendemos a nossa própria fé? Para ilustrar essa complexidade, vamos tomar a figura de Pedro como exemplo. A tradição católica o venera como o primeiro Papa, a rocha inabalável sobre a qual toda a Igreja foi edificada. No entanto, quando nos debruçamos sobre a evidência histórica disponível, especialmente nos textos bíblicos mais antigos, o panorama se torna muito mais ambíguo e nuançado. No livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, Pedro desempenha, sem dúvida, um papel significativo como um dos líderes mais proeminentes do movimento cristão primitivo em Jerusalém. Contudo, ele nunca é explicitamente descrito como líder absoluto e indiscutível, o comandante supremo da fé.
Pelo contrário, sua influência parece compartilhar espaço, e por vezes até ser ofuscada, por outras figuras de peso, como Tiago, o irmão de Jesus, e, mais tarde, pelo apóstolo Paulo, que desempenharam papéis igualmente cruciais na expansão e definição da fé. Este simples detalhe, muitas vezes ignorado, levanta questões fundamentais sobre como a autoridade suprema de Pedro foi consolidada na tradição posterior. Teria sido uma evolução natural dos eventos, um reconhecimento unânime de sua primazia, ou foi, na verdade, uma construção teológica e política posterior, cuidadosamente elaborada para justificar e legitimar a estrutura hierárquica e centralizada que surgiu com o tempo? Examinar essas discrepâncias históricas não apenas nos permite entender melhor as verdadeiras origens do cristianismo, mas também nos força a refletir sobre como as narrativas foram habilmente adaptadas para responder a necessidades políticas, sociais e teológicas de cada época. Quanto do que hoje damos como fato histórico se baseia em eventos concretos e quanto se apoia em interpretações construídas com um propósito específico ao longo do tempo. No Concílio de Jerusalém, um dos eventos mais importantes e decisivos do cristianismo primitivo, narrado no livro de Atos, surge um detalhe fascinante que desafia a narrativa tradicional. Parece que Tiago, o irmão de Jesus, e não Pedro, ocupava a posição de maior proeminência e autoridade, presidindo a Assembleia e proferindo a decisão final sobre uma questão crucial para o futuro da Igreja. Isso nos leva a questionar ainda mais profundamente como se consolidou a ideia de Pedro como a rocha fundadora. Seria este um relato histórico exato, ou uma narrativa desenvolvida e aprimorada com o tempo para fortalecer a autoridade de uma instituição em plena formação e em busca de legitimidade? É aqui que entra em jogo uma complexa combinação de interpretação teológica e de construção institucional. A famosa declaração de Jesus a Pedro, "Tu és Pedro, e sobre esta roca edificarei a minha igreja", tem sido centro de debates por séculos. Enquanto alguns a consideram um mandato direto e literal, estabelecendo a primazia papal, outros sugerem que foi um simbolismo, que a rocha seria a fé de Pedro, e não o homem em si, que foi posteriormente adotado e amplificado para justificar a centralização da autoridade eclesiástica em Roma. A ideia de Pedro como a pedra angular da Igreja parece ser, em grande parte, o resultado de um esforço consciente por parte dos primeiros líderes da Igreja de Roma para estabelecer uma narrativa unificadora, uma história de origem poderosa que legitimasse a sua crescente estrutura hierárquica. Num contexto de rápida expansão e de surgimento de inúmeras heresias, ter uma figura fundadora central como Pedro ajudava a dar coesão, autoridade e estabilidade a uma fé que enfrentava enormes desafios. Ter uma figura de autoridade central como Pedro ajudava a dar coesão e estabilidade a uma fé que enfrentava desafios monumentais, tanto externos, como a perseguição romana, quanto internos, como as crescentes disputas doutrinárias. Este processo de construção narrativa não apenas definiu o papel póstumo de Pedro para os séculos vindouros, mas também marcou um ponto de inflexão crucial em como os próprios ensinamentos de Jesus passaram a ser interpretados e institucionalizados. A fusão entre a teologia e a estratégia institucional moldou as bases do que hoje conhecemos como a Igreja Católica. No entanto, essa constatação nos deixa com uma pergunta-chave quase vertiginosa. Como seria a fé cristã hoje se essas narrativas tivessem tomado um rumo diferente? E se Tiago, em Jerusalém, tivesse sido consagrado como a figura central? Explorar essas origens alternativas nos convida a uma profunda reflexão sobre as dinâmicas complexas e, por vezes, conflituosas entre a fé pura, o exercício do poder e o peso da tradição. O que mais podemos aprender ao olhar para o passado com novos olhos, despidos de pressupostos? Você consegue imaginar que um dos fundamentos mais sólidos de uma das maiores religiões do mundo esteja baseado mais em uma tradição construída ao longo do tempo do que em evidências históricas diretas e irrefutáveis? Este é um pensamento fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente provocador. Mas há algo ainda mais intrigante a ser explorado: o papel central que a cidade de Roma assumiu no desenvolvimento do cristianismo. Se Jesus viveu, pregou e morreu na Judéia, com Jerusalém como palco principal de sua paixão, por que a cidade eterna, localizada a milhares de quilômetros dos eventos originais, se transformou no epicentro mundial da fé cristã? A resposta, como se pode imaginar, não se encontra apenas na teologia. Ela está profundamente enraizada nas dinâmicas políticas, sociais e culturais do Império Romano. Roma,
Como a capital indiscutível do império mais poderoso da época, simbolizava muito mais do que apenas domínio territorial. Era o coração pulsante, político, econômico e cultural, de um mundo que abrangia dezenas de línguas, tradições e povos diferentes. Nesse contexto, estabelecer Roma como o centro do cristianismo não foi uma mera coincidência. Foi uma decisão estratégica de mestre, profundamente influenciada pela necessidade de projetar uma imagem de universalidade e legitimidade. Ao associar a fé com a cidade mais influente e reconhecida do mundo antigo, os líderes cristãos reforçaram a mensagem de que sua religião não era uma seita judaica local, mas sim uma fé para toda a humanidade, transcendendo fronteiras e culturas. Além disso, a tradição que vincula os martírios dos apóstolos Pedro e Paulo a Roma foi a peça-chave para consolidar essa narrativa. Segundo a história consagrada, ambos morreram como mártires nesta cidade, santificando seu solo com o sangue apostólico. Isso a transformou em um lugar sagrado de peregrinação e, consequentemente, no lar natural da autoridade papal, o sucessor de Pedro. Mas quanto dessa centralização foi motivada por uma genuína reverência espiritual e quanto foi impulsionado pela necessidade pragmática de consolidar o cristianismo como uma força global, capaz de dialogar e competir dentro da estrutura de poder do império. A centralização da fé em Roma não apenas oferecia um poderoso símbolo de unidade, mas também um recurso inestimável para legitimar e fortalecer sua influência política e cultural. Esta dualidade entre o espiritual e o estratégico nos leva a refletir sobre como as decisões tomadas nos primeiros séculos moldaram a fé que conhecemos hoje. O que teria acontecido se outro centro cristão primitivo, como Jerusalém, Antioquia ou Alexandria, tivesse assumido esse papel central? Pensar nessas possibilidades nos ajuda a entender melhor como o cristianismo se adaptou e evoluiu, não no vácuo, mas em um diálogo constante com o mundo ao seu redor, para sobreviver e prosperar em um ambiente dominado pelo poder avassalador de Roma. Ao estabelecer sua sede na capital do império, a Igreja Católica não buscava apenas ser um farol de autoridade espiritual, mas também consolidar uma legitimidade política que lhe permitiria jogar um papel de protagonista no vasto e complexo cenário do poder romano. Essa decisão estratégica explica por que os primeiros papas dedicaram enormes esforços para reforçar seu poder na cidade e, a partir dali, expandir sua influência para regiões muito além da Itália. Contudo, é crucial entender que este processo esteve longe de ser pacífico ou linear. O desenvolvimento da Igreja Católica foi uma saga marcada por tensões internas constantes, disputas de poder amargas e momentos de profunda crise que quase a levaram ao colapso. Por exemplo, você sabia que houve períodos na história em que até 3 homens diferentes, em 3 cidades diferentes, se proclamaram simultaneamente como o único e legítimo Papa? Estes episódios caóticos, conhecidos como o Grande Cisma do Ocidente, foram um reflexo direto das lutas políticas e religiosas que sacudiram os próprios alicerces da instituição. Durante este cisma, que ocorreu no século XIV, diferentes facções dentro da própria Igreja, bem como os reinos-estados da Europa, apoiavam candidatos distintos ao papado, criando uma fragmentação devastadora que punha em xeque a própria noção de unidade e autoridade da Igreja. Essa crise sem precedentes não apenas abalou profundamente a confiança dos fiéis na instituição, mas também expôs de forma crua e inegável como as ambições humanas, as intrigas palacianas e os interesses geopolíticos podiam se infiltrar e corromper até os níveis mais altos de uma organização supostamente espiritual. Apesar desses desafios colossais que quase a destruíram, a Igreja conseguiu, de alguma forma, sobreviver e, eventualmente, reforçar sua estrutura centralizada. Contudo, essas lutas internas nos convidam a uma reflexão inescapável. Até que ponto as decisões tomadas pela liderança da Igreja ao longo da história foram genuinamente influenciadas por sua missão espiritual, e o quanto foram simplesmente moldadas pelas duras realidades políticas de seu tempo. Entender esses conflitos é fundamental para decifrar a complexa jornada de como a Igreja Católica evoluiu de uma fé de perseguidos para se tornar uma das instituições mais poderosas e duradouras da história. Que outras histórias ocultas, que outros segredos de poder e fé podem ser revelados ao examinarmos os episódios mais turbulentos de seu passado? Se você se sente tão fascinado quanto nós por essa jornada de descoberta, explore conosco as maravilhas e complexidades da Palavra de Deus e da história da fé. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que irá edificar sua vida e expandir seus horizontes.
Episódios como o Grande Cisma do Ocidente são um lembrete contundente de que, embora a Igreja se inspire em ideais divinos e transcendentais, ela sempre foi e continua sendo dirigida e moldada por seres humanos, com todas as suas nobres ambições, mas também com suas limitações, falhas e contradições. Isso levanta uma questão profunda e desconfortável. Como os líderes da Igreja, ao longo dos séculos, conseguiram conciliar essas amargas lutas por poder, marcadas por conflitos, excomunhões e divisões, com a mensagem radical de humildade, amor incondicional e serviço aos mais pobres que Jesus pregou? Este paradoxo gritante permanece como um tema de intenso debate entre teólogos, historiadores e fiéis até os dias de hoje. Outro exemplo que ilustra perfeitamente essa complexidade é a já mencionada conversão de Constantino. Embora ele tenha oficialmente adotado o cristianismo, transformando radicalmente o curso da história, há evidências de que Constantino continuou a praticar e a tolerar rituais pagãos durante grande parte de sua vida, um fato que tem gerado perguntas incômodas sobre a sinceridade de sua fé. De fato, seu batismo só ocorreu em seu leito de morte, o que leva muitos estudiosos a questionar se sua aproximação ao cristianismo foi motivada por convicções espirituais profundas ou por uma calculada e genial estratégia política. A vida e as ações de Constantino refletem perfeitamente as tensões inerentes entre o poder terreno e as aspirações espirituais, tensões que têm acompanhado a Igreja desde seus primórdios. Seu legado é um lembrete de como as decisões de líderes influentes não apenas deram forma ao cristianismo como instituição, mas também introduziram elementos de pragmatismo político em uma fé que, em sua essência, se baseava em princípios transcendentes. Como podemos, hoje, reconciliar essas contradições aparentes? É sequer possível separar completamente o divino do humano em uma instituição que esteve tão intrinsecamente ligada ao tecido político e cultural do mundo por quase 2 milênios? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre o impacto duradouro dessas decisões históricas na Igreja que conhecemos hoje, e sobre como os ideais originais de Jesus foram inevitavelmente moldados, adaptados e, por vezes, transformados pelo contexto humano ao longo do tempo. A história do cristianismo, repleta de luzes e sombras, continua a ser uma fonte inesgotável de exploração e aprendizado. Que outros segredos ela poderia nos revelar se continuarmos a indagar? Foi a conversão de Constantino um ato de fé genuína ou a mais brilhante estratégia política para consolidar seu império? A resposta a essa pergunta talvez se perca para sempre nas brumas da história, continuando a ser um tema de acalorado debate. Constantino, conhecido por sua astúcia estratégica, não era um homem que tomava decisões levianamente. Adotar o cristianismo oferecia-lhe uma ferramenta poderosíssima para unificar um império fragmentado. Mas, ao mesmo tempo, quem pode negar que também poderia ter sido o reflexo de uma busca pessoal e sincera por significado espiritual? O que você acha? O que é inegável é que, graças a ele, o cristianismo passou de uma fé marginalizada e brutalmente perseguida a se tornar a religião favorecida e, posteriormente, oficial do império. Essa mudança transformou não apenas o destino da religião, mas o curso da civilização ocidental. Isso nos leva, então, à pergunta fundamental que permeou toda a nossa jornada: quem realmente criou a Igreja Católica? Embora Pedro e os apóstolos tenham, sem dúvida, colocado os alicerces espirituais, foram os concílios, os imperadores, os teólogos e os líderes de inúmeras gerações posteriores que moldaram, tijolo por tijolo, a instituição que conhecemos hoje. Foi um processo longo, sinuoso, repleto de decisões complexas, de compromissos políticos e de conflitos internos. Apesar de todos esses desafios, não podemos ignorar a magnitude do que foi alcançado. Com todos os seus defeitos, contradições e controvérsias, a Igreja Católica desempenhou um papel absolutamente central na formação da história, da arte, da cultura e da espiritualidade de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Ela é o produto de uma evolução constante, de uma luta incessante e de uma fé que, de alguma forma, resistiu às mais duras provas do tempo. Mas, mais do que isso, sua história nos lembra que mesmo as instituições mais grandiosas e duradouras estão profundamente enraizadas nos sonhos, nas dúvidas, nos medos e nas decisões de seres humanos, exatamente como você e eu. Assim, encerro com esta reflexão final. A Igreja Católica, tal como a conhecemos hoje, não é apenas o resultado de um único momento ou de uma única figura singular, mas sim de incontáveis gerações que contribuíram com suas próprias perspectivas, seus esforços e suas aspirações.
Agora que você conhece um pouco mais sobre os bastidores dessa história, como você a enxerga? Você acredita que a Igreja é uma instituição primordialmente divina, essencialmente humana, ou uma fascinante e inseparável combinação de ambas? A sua resposta, talvez, reflita tanto a sua fé quanto a sua própria maneira de entender o mundo e a complexa tapeçaria da história.